Vale a pena o Tesouro Direto se o sujeito assumir, ou seja, quem venceu o pleito assumir? Na minha visão vale, tá? Por quê? Vamos pensar por várias óticas. Governo nenhum mete a mão onde tem dinheiro de grandes investidores. Por quê? Um país, ele tem a necessidade de capital externo para ele conseguir se manter. Não é para ele conseguir crescer, é para ele simplesmente conseguir se manter. Nesse caso, quando que a gente viu uma intervenção, uma interferência, um confisco de algum dinheiro no Brasil? A gente viu isso acontecer na poupança. Por quê? Porque ninguém, desculpa quem tem dinheiro na poupança, tá? Principalmente um valor relevante, mas ninguém que sabe investir, ninguém que tem um mínimo de conhecimento sobre educação financeira, sobre investimentos, deixa seu dinheiro na poupança. Ou seja, o governo não tem uma briga muito grande com ninguém relevante. Vinícius, eu sou relevante, sou uma pessoa, sou um ser humano. Estou falando relevante do ponto de vista estratégico do governo. Ele não tem nenhum impeditivo para tocar na poupança. Na poupança tem mais de R$1 trilhão. Então, se o governo quer fazer alguma coisa, ele vai fazer na poupança. Ele não vai fazer onde tem dinheiro de grandes investidores, de hedge funds, de grandes empresários, que precisa dessa interlocução para o país simplesmente se manter em pé. Além disso, quando você vai investir em renda fixa, o menor nível de risco que você tem é no tesouro. Por quê? Digamos que o governo dê a louca e diga assim, não vou pagar a dívida pública. O que é que vai acontecer? Os bancos vão falir. Vinícius, como que você me disse que os bancos vão falir? A minha alternativa era investir no CDB, no LCI, no LCA. Porque simplesmente, gente, quando um governo diz vou fazer algo que é uma loucura, e eles nunca falaram que iam fazer isso, tá? Vou fazer algo que é uma loucura para o capitalismo, os investidores que têm dinheiro investido em bancos no país sacam seus recursos o quanto antes. E talvez se saiba, talvez não, mas o banco ele não tem nem a metade do dinheiro que ele diz que tem. Aquele seu dinheiro que está na conta bancária lá, aparecendo para você na conta corrente, ele não está lá. Esse dinheiro está emprestado para alguém. Existe algo chamado fator multiplicativo do setor financeiro. Então, o dinheiro que está aparecendo na sua conta corrente lá no banco, ele não está lá. Esse dinheiro está emprestado para outra pessoa que promete pagar para o banco e pode ser que não pague. E aí, se muitos investidores... Um outro dado para você, tem algo chamado índice de Basileia. O índice de Basileia, que o mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil é 11%, diz o quanto de todo o patrimônio, de toda a quantidade de dinheiro emprestada pelo banco é patrimônio próprio do banco. Então, por lei, o banco precisa ser dono de pelo menos 11% do total que ele garante. Se ele é dono de 11% do total que ele garante, os outros 89% são de investidores. Se esses investidores foram lá resgatar esse dinheiro do banco, o que acontece com o banco? Se muita gente for, se 15% for, o banco quebra. Então, em um cenário, foca comigo, em um cenário de loucura no mercado em geral, por exemplo, nos títulos públicos federais, a primeira coisa que cai por água abaixo são os bancos. O governo ainda tem o poder de fazer qualquer outra mudança, qualquer outra medida, injetar dinheiro na economia, enfim. O menor risco está sempre no empréstimo de dinheiro para o Tesouro Nacional. Porque as empresas elas vão ser impactadas de imediato. Vai ter muito saque e tendo muito saque, o que vai acontecer? Você vai ter a falência porque muito pouco de todo o dinheiro emprestado do banco realmente é do banco e aquele dinheiro que aparece na sua conta bancária, na verdade, aquele dinheiro que está na conta corrente, está na conta poupança, ele não está lá. O dinheiro que você tem investido em algum lugar, está lá, está no CNPJ do fundo, tudo mais, aquilo está lá. Agora, o dinheiro que você tem na sua conta bancária, na verdade, ele está emprestado para outra pessoa e pode dar muita zebra esses investimentos bancários em momentos mais incertos. Assim, então, é justamente por isso que eu jamais invisto em CDB, LCI, LCA, esse tipo de coisa. Vinícius, você acredita que isso vai acontecer? Não. Para mim está totalmente descartado, totalmente fora do esperado, tá? Inclusive, se você for olhar para países onde o pior acontece, vamos dizer assim, para essa live não cair, nem posteriormente ninguém conseguir assistir, você não vê esse tipo de coisa acontecendo. O que você vê acontecendo é uma consequência de atitudes, uma consequência de decisões que vão minando a economia com o passar do tempo. Porque não pode ficar na cara. Se fica na cara, o povo assume e quem está lá em cima cai. Então as coisas são feitas vagarosamente e nunca é um cenário como esse. Então eu continuo com a mesma quantidade de dinheiro que eu tenho no Tesouro Direto, não pretendo mudar isso, não pretendo resgatar absolutamente nada.